Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então nossa leitura. Estamos lendo o livro de Gênesis e chegamos no capítulo 46, né? Vamos orar para iniciar nossa meditação na palavra. Amado Senhor e Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Senhor Deus, ó Deus Altíssimo, Rei dos Reis, nos colocamos na Tua santa presença, Senhor, porque vamos dar início à leitura da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, eu peço a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja comigo aqui e ao lado de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Senhor, seja qual for o dia ou o horário, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz o Teu entendimento a nós, Pai. Dá, Senhor amado, a revelação que nós precisamos, Senhor, e fala diretamente aos nossos corações, de uma forma pessoal e única, para a honra e glória do Teu santíssimo nome, Senhor. Amém. Amém? Vamos lá. No capítulo, então, no versículo, então, primeiro do capítulo 46, diz assim, ó. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que José mandou, né, buscar o pai dele e toda a família do pai dele que estavam lá. Isso quer dizer o quê? O pai dele, todos os filhos, as mulheres, né, os empregados, os netos e bisnetos, né, e toda a família, os empregados, todas as pessoas que faziam parte ali daquela comunidade, né, de José, da família de José ali, e todos os animais, todos os pertences, né, e o faraó disse, os pertences que vocês não quiserem trazer, deixem para trás, porque aqui no Egito eu vou dar o que o Egito tem de melhor para vocês. Então, quando Jacó soube que o filho dele estava vivo, ele resolveu, então, imediatamente pegar todas as coisas dele, todas as pessoas, e ir em direção ao Egito, né, para ficar perto do filho e rever o filho. E aqui nós temos então, no versículo primeiro, dizendo que Israel, que é Jacó, né, quando que Deus mudou o nome dele para Israel, mas aqui a gente está falando de Jacó. É que Jacó então partiu com tudo que ele possuía e com toda a família e foi em direção ao Egito, né? E quando ele chegou em Berseba, ele ofereceu sacrifícios a Deus. E Deus, em uma noite, deu visões a ele. A gente sempre percebe na Bíblia que Deus ele sempre responde às nossas orações, sempre. E aqui Jacó ele dá um passo na direção de Deus, pedindo provavelmente uma confirmação, dizendo: Olha só, Senhor, eu estou indo para a terra do Egito para ver o meu filho, me abençoa lá, né? Provavelmente nesse momento onde ele está oferecendo esse sacrifício, ele está orando, claro. E provavelmente ele está ali pedindo a bênção do Senhor, pedindo a proteção do Senhor, né? Porque ele estava numa nova fase da vida. Ele estava deixando tudo aquilo para trás em Canaã para uma nova fase, para um lugar diferente, né? Tudo era diferente agora. Então, isso é muito importante. Aqui Jacó dá uma aula assim para nós, sabe, de como nós cristãos devemos fazer também. Toda vez que nós formos mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de escola, mudar de região, de igreja, de congregação, qualquer mudança que acontece nas nossas vidas, a gente sempre deve colocar isso diante de Deus. A gente sempre deve consagrar esse novo momento, essa nossa nova fase da nossa vida ao Senhor e pedir para que Ele esteja no comando, que Ele esteja nos direcionando, nos dando clareza, sabedoria para viver essa nova fase que Ele está nos proporcionando. E aqui Jacó, né, Israel, com muita sabedoria, ele fez isso. Então ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, orou a Deus e Deus imediatamente naquela mesma noite respondeu a ele. E Deus então disse assim para Jacó. Ele diz: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Né? Então Deus diz: Jacó, Jacó. E Jacó diz: Eis-me aqui. Então Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que o faraó havia mandado para o levar. Então a gente tem aqui que nessa visão Deus aparece para Jacó e diz: Jacó, Jacó, não tenha medo. Não tenha medo de ir para o Egito, porque eu estou contigo. Eu te abençoarei, tu vai viver lá uma vida boa, eu estarei contigo, te abençoando, e o teu filho José vai ser aquele que vai fechar os teus olhos, quer dizer, vai ser aquele que vai estar contigo quando tu morrer. Então, Deus estava ali fazendo uma promessa para ele, e é esse o mesmo Deus que nós temos hoje. A gente tem acesso a esse mesmo Deus, e é o tratamento que esse Deus dava a Jacó, ele também dá a nós, se nós dermos os passos que Jacó dava, que José dava, que Abraão dava, que eram passos na direção de Deus. Eu tenho certeza absoluta, eu te garanto isso.
com toda certeza. Se tu der esses passos na tua vida em direção ao Senhor, se tu orar a Ele, se tu fizer sacrifícios, que seria o que hoje em dia esses sacrifícios? Jejum. Se tu fizer propósito, jejum, oração, entrar no teu quarto em secreto, fechar a porta e falar com o Senhor, abrir o teu coração, falar dos teus medos, das tuas angústias, das coisas que estão acontecendo na tua vida, dos teus medos, Deus vai te responder com certeza absoluta. Pode ser em sonho, como fez com Jacó, pode ser com visões, pode ser falando ao teu ouvido com voz audível, pode ser através da palavra dele, às vezes tu tá lendo uma palavra e vem a resposta que tu queria, pode ser através de alguém que vai chegar contigo, vai falar aquilo e tu vai entender que aquilo vem de Deus, vem do Senhor, é uma resposta da tua oração. Então, Deus, ele sempre vai responder, de uma forma ou de outra, Deus vai responder a tua oração. A tua oração, o teu sacrifício, o teu jejum, o teu propósito, Deus vai responder. Mas tu precisa dar esse primeiro passo em direção a Ele. E com certeza Ele vai te responder. Então aqui ele estava dando essa resposta para Jacó, né? E aqui no versículo 5 nós temos então que Jacó saiu de Betseba, dali onde ele fez esse sacrifício, com essa resposta de Deus, né? E foi com os filhos, com as mulheres, né? Com as filhas na carreta, e levou todos os seus gados, levaram os seus bens, né? Tudo que tinham na terra de Canaã, eles pegaram tudo e foram para o Egito, né? Onde é que tá aqui? No versículo 8 diz assim, ó: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Daí aqui ele traz quem foi para o Egito, na verdade foram todos, né? Então começa aqui, ó, Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, daí fala, né, Enoque, Palu, Esrom, e aí começa a dizer todos os filhos, né? Os filhos de Simeão, daí vai dizendo todos os filhos de Jacó e os filhos dos filhos de Jacó, né? Os seus netos. E aí vai indo, vai todo, tem uma descrição enorme aqui, né? Então, se vocês quiserem, deem uma lida, né, nessa genealogia toda. É importante para vocês saberem quem foi filho de quem, né? Mas é uma lista grande, né? Deixa eu ver aqui. Todos os que foram com Jacó, lá no versículo 26, tá? Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Então pensa, eles entraram no Egito com 70 pessoas, e Deus vai multiplicar muito essa nação, muito esses 70, no final dos 40 anos ali no Egito, Deus vai ter multiplicado muito, muito. Eles vão crescer assim, numerosamente, né? Cumprindo aí a promessa que Deus fez para Abraão e reforçou para Jacó, né? Que a descendência deles iam ser muito grande, né? Como a areia do mar, como as estrelas do céu, e assim Deus vai cumprir mesmo, né? Porque Deus é fiel e ele cumpre aquilo que ele promete. Lá no versículo 28, então diz assim, ó, Jacó enviou Judá adiante de si e a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Então a gente tem aqui que eles foram para essa terra dentro do Egito, foi a terra onde o faraó mandou que eles ficassem, que era uma terra, a melhor terra que o Egito tinha. Eles foram para lá. E José pegou uma carruagem e foi encontrar o seu pai. E quando viu o pai, quando viu Jacó, ele se atirou no pescoço, né, do pai dele e começou a chorar. Tamanha era a emoção, tamanho, eu fico imaginando assim, a saudade, a emoção, né, desses dois. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então, Jacó dizendo, né, expressando ali, agora eu já posso morrer, porque a minha vontade, a minha última vontade era te ver. E eu te vi, eu sei que tu está vivo, que tu está bem. Então agora para mim não falta mais nada, né? O que eu mais gostaria, o que eu mais queria, talvez aquilo que ele tenha pedido nesses anos todos, 22 anos longe do filho dele, 22 anos. Talvez nesses 22 anos, tudo o que ele pediu para Deus era ver o filho novamente antes de morrer. E Deus aqui estava dando esse presente maravilhoso para Jacó, né? Lá no versículo 31. E José disse aos seus irmãos e à casa do seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo que tem.
Quando, pois, o faraó mandar chamá-los e perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. E assim termina o capítulo 46. A gente vê aqui José, ele como um homem muito inteligente, né? Ele sabia que no Egito era abominação quem cuidava de ovelhas, né? Então, como Jacó e toda a família dele eram pastores de ovelhas, mas também pastores de gado, né? Eles também criavam gado. Ali José está instruindo o pai dele e Judá, né? E todos os outros irmãos a dizer, ó, eu vou chamar vocês diante do faraó, eu vou dizer para faraó que vocês são, que vocês têm rebanho de gado, né? E que vocês são criadores de gado, né? Mas ele tá dizendo aqui, eu não vou dizer que vocês são pastores de ovelhas, mas vou dizer que vocês são criadores de gado, porque na verdade eles também faziam isso. E pastores de ovelha, especificamente, é abominação para os egípcios, né? Então, para não ter assim ficar com esse sentimento ruim entre eles, né? Jacó aqui, com sabedoria, tá direcionando eles então e dizendo, ó, quando o faraó chamar vocês, vocês digam que vocês a vida inteira criaram gado. Por quê? Porque gado é uma coisa tranquila para os egípcios, né? Então não foquem no pastor de ovelhas, mas sim foquem na criação de gado que vocês também fazem. Uma coisa muito importante é que José sempre foi muito fiel e muito honesto, né? Então, Faraó sabia que podia assim, acreditar em tudo que José falava, sabia da honestidade, do caráter de José, e ele confiava muito em José. Isso é muito importante e é outro exemplo que a gente também, como cristão, deve seguir. Nós representamos o Deus Altíssimo, e tudo o que nós temos nas nossas vidas é Deus quem nos dá. É Deus quem nos abençoa. É tudo provém dele. Mas nós também representamos esse Deus aqui na terra. Então, no meio dos ímpios, quer dizer, no meio daqueles que não creem em Deus, a nossa atitude tem que ser uma atitude exemplar. Tem que ser uma atitude de honestidade, de correção, sabe, as nossas palavras têm que ser palavras que transmitem seriedade, honestidade, né? Nós precisamos agir assim, né? E refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter o caráter de Jesus nas nossas vidas, porque as pessoas nos olham para nós e precisam ver o reflexo de Cristo nas nossas vidas. Então a gente precisa sim, apesar dos nossos pecados, a gente não é santo, não existe ninguém que não peque, que não comete erros, né? Jacó, José também cometeram erros, né? Mas, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, nós precisamos sim tentar ao máximo ter uma vida correta diante do mundo, diante de todas as pessoas. Nós precisamos ser diferentes, porque nós somos separados, nós somos selados, nós somos o povo do Deus Altíssimo. Então as nossas atitudes têm que refletir esse Deus qual a gente serve, né? Deus não nos obriga a servi-lo, Deus não nos obriga a ser o povo do Senhor, mas a partir do momento em que nós dizemos eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O que significa ter Jesus como nosso Senhor? Quer dizer que tudo o que Jesus diz, tudo o que Jesus manda, nós obedecemos, porque Ele é o nosso Senhor, né? Então, se Ele é o nosso Senhor, nós obedecemos. E nós obedecemos o quê? Aos mandamentos, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina, isso é o nosso modo de vida. A partir do momento que nós decidimos servir ao Senhor, a partir do momento que nós decidimos servir a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a obedecer e mudar as nossas atitudes para que nós tenhamos um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. E nós vamos representar Cristo aqui na Terra. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver o quê? Vão ver alguém que segue, né, a Jesus, alguém que é discípulo de Jesus, alguém que tem Jesus como Senhor das nossas vidas. Então nós precisamos nos moldar a isso, né? Deus não nos obriga a nada, mas a partir do momento que a gente tomar essa decisão, sim, nós precisamos nos tornar reflexo desse Senhor ao qual a gente serve, né? Então é isso. E aqui Jacó e José nos dão esse exemplo, né? De como o faraó olhava para eles e via
Deus na vida deles. O faraó olhava para eles e via como esse Deus é poderoso, como existe retidão e honestidade naqueles que servem o Senhor. E por isso ele podia confiar tanto em José quanto no pai dele e na família dele, porque eles representavam esse Deus todo-poderoso. E que as pessoas hoje, quando olharem para a tua e para a minha vida, possam ver esse Deus também refletido na nossa vida, né? Que possamos nós andar de uma forma tão reta, tão honesta, né? Que eles olhem para nós e digam: esse Deus é um Deus bom. Esse Deus é um Deus bom, é um Deus que transforma vidas, né? É um Deus que ajusta caráter. Então, permita-se ser ajustado e moldado através do caráter de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? É isso, então a gente terminou o capítulo 46 e no próximo vídeo vamos para o capítulo 47 e seguimos aí essa história, tá bom? Vamos orar então para finalizar. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Oh, Deus, quanto ensinamento maravilhoso tu nos trouxe hoje, Senhor. Que nós possamos realmente refletir o teu caráter, Pai. Onde nós andarmos, Pai. Que a tua face, Senhor, esteja em nós. Que quando nós abrirmos nossa boca, seja o teu Espírito Santo falando. Que em nossos pensamentos seja a tua voz que nós escutamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, responde às nossas orações, porque nós cremos um Deus fiel, um Deus vivo, que ainda é o mesmo hoje e sempre. Amém. Amém? Até o próximo vídeo.